Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Dar início aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates e também falando das lutas, fazendo aqui as nossas coberturas. E no dia de hoje eu estive na manifestação contra o aumento da tarifa de transportes em São José dos Campos. Trata-se aí de uma ação do movimento Passe Livre, em conjunto com outras organizações, né, em resposta ao aumento que o Anderson Farias deu de R$ 6 para o ônibus daqui da cidade. Foi uma manifestação que rolou no centro da cidade e que faz parte aí de uma jornada de luta que os movimentos da região vão fazer contra esse ataque aí da Prefeitura de São José dos Campos. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi, né, mais uma cobertura aqui no Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Lucas da Resistência, estamos aqui na manifestação, o ato começou aí, né, marchar. E Lucas, primeiramente, como que você vê esse aumento, né, da tarifa, né, você e o pessoal? Bom, a gente não via um aumento da tarifa de São José desde o começo de 2020. Nesse meio tempo, a prefeitura, por outro lado, investiu muito dinheiro mesmo, em cima nas concessões, dando muito dinheiro para elas, milhões e milhões de reais, tirando dinheiro até da saúde, da educação, para dar dinheiro para elas, sustentando esse modelo, que a prefeitura já não sabe mais o que fazer com ele e agora precisa cortar na carne do trabalhador, que inclusive depois de ter feito uma campanha que ele falou que não ia aumentar a passagem. Então acho que é importante esse discurso, essa mobilização, para mostrar a hipocrisia, o estelionato eleitoral e o tamanho do ataque que isso é para a classe. O pessoal sempre defendeu a bandeira da tarifa zero. A gente acha que esse modelo é plenamente possível aqui em São José e a gente vai batalhar contra esse aumento da tarifa com uma tarifa zero. Explica aí pra gente por que esse aumento do tarifa zero é possível aqui na cidade. Basicamente, hoje, na maioria das cidades, uma determinada, com o orçamento que a gente tem em São José, que é um orçamento que passa de 4,5 bilhões, você consegue direcionar o investimento que hoje tem, tanto das tarifas das pessoas, quanto do próprio dinheiro que a prefeitura já manda para as concessões, por um modelo em que você consegue visualizar o retorno financeiro das pessoas não terem das pessoas e das próprias empresas, né, que pagam vale transporte, não terem esse gasto do ônibus sendo direcionado para movimentar a economia em outros setores, né? Então ele é plenamente possível, inclusive no modelo econômico que a gente vive hoje. Mas para além disso, a gente defende que o transporte é um direito. Então nada mais justo que ele seja financiado dessa forma também. Então é isso aí, valeu, Lucas. Eu estou aqui com a Alice da Unidade Popular, está aqui no ato da manifestação, né, contra o aumento da passagem em São José dos Campos. E Alice, como que a Unidade Popular viu esse ataque, né, contra a população, que é o aumento da tarifa? Mano, tipo assim, nessa última quinzena a gente fez uma matéria no jornal A Verdade, fazendo uma análise nacional, assim, que todo ano, vira o ano, todas as prefeituras, todas as cidades, todos os estados vão aumentar a passagem de ônibus, como sempre acontece. Mas aqui em São José é um caso muito específico, muito particular, porque a cidade é uma cidade muito rica, uma cidade que cada ano que passa está aumentando a quantidade de imposto que arrecada. Então, como é que aumenta a quantidade de imposto, aumenta, tá ligado? A riqueza da cidade, mas precisa aumentar a passagem de ônibus. É uma cidade que muito facilmente podia ter um passe livre, muito facilmente podia ter um transporte mais acessível. Mas é esse projeto higienista, assim, esse projeto que quer tirar os pobres dos ônibus, quer tirar a população, assim, quer que a população só use ônibus para trabalhar, tá ligado? E aí, isso aí junta com o interesse da prefeitura de fazer os interesses da burguesia, fazer o interesse do consórcio, né? Que enriquece muito, que é uma família só que é dona daquele negócio dos ônibus da cidade e que enriquece muito com isso, né? Então isso daí, mano, é uma representação assim desse sistema onde o governo não serve para nada para os trabalhadores. A última eleição que a gente teve o partido do Bolsonaro junto com o Anderson Farias, os dois que são basicamente a mesma coisa,
que a gente denunciou, só que não tinha muita escolha para a população, não tinha uma saída revolucionária. Então, chegou a eleição, elegeu o mesmo cara que estava antes e ele fez exatamente o que a gente esperava, queria fazer, tá ligado? Que foi aumentar a passagem, prometer uma coisa e fazer outra, que é os interesses da burguesia. Então é isso aí, valeu Alice, muito Valeu. obrigado. Eu estou aqui com o Lucas do PCBR, está aqui na atividade, manifestação contra o aumento da passagem em São José dos Campos. Primeiramente, Lucas, como que o PCBR vê mais esse ataque contra a população josense? Aqui em São José a gente tem uma situação de completo caos assim, no transporte público, né? Já não é de hoje que os ônibus vivem lotados, a passagem é cara. Só no ano passado foram diversos casos assim, de ônibus quebrando. Então a gente vive um completo caos assim, da mobilidade urbana. E em contrapartida o prefeito não apresenta soluções para solucionar isso, né? Tipo, o que a gente vê são obras, assim, investimento rodoviário, né? Que não vai na raiz do problema, que na verdade o que a gente tem aqui é um problema de excesso de veículos, né? Então, se a gente está pensando em resolver o caos urbano, a solução mais viável seria o passe livre, né? Estimular as pessoas a usar o transporte público, o que seria melhor para o meio ambiente, o que seria melhor para nossa economia, melhor para os trabalhadores, inclusive, para chegar no trabalho, não precisar gastar dinheiro. A gente sabe que o trabalhador brasileiro gasta em média cerca de 20% do seu salário com transporte público. E, então a gente está aqui na rua hoje para protestar contra isso, né? Certo. E você falou aí de passe livre. Para o seu entendimento e para o entendimento do PCBR, é possível implementar o passe livre aqui em São José dos Campos? Perfeitamente possível. A gente tem aí mais de 100 cidades, se não me engano, que já implementaram o passe livre. A gente tem o exemplo clássico daquela cidade no Rio de Janeiro, né, que foi a primeira a implementar, que conseguiu através do royalties do petróleo, mas a gente já tem vários outros exemplos de cidades que não têm royalties do petróleo. Então, a gente tem o exemplo clássico daquela cidade no Rio de Janeiro, que foi a primeira a implementar através dos royalties do petróleo, mas a gente tem hoje em todo o estado mais de 100 cidades que já implementaram passe livre e que encontraram diversas formas de subsidiar o transporte, mesmo sem ter os royalties do petróleo. Então, para uma cidade grande como São José, que tem um orçamento de mais de 5 bilhões, é perfeitamente possível implementar o passe livre em São José dos Campos. Então é isso aí, valeu. Eu estou aqui com a Júlia, ela que é militante do PSTU e também do Rebeldia. E Júlia, primeiramente para o Rebeldia, né, e também para o PSTU, qual que é a importância de estar na rua no dia de hoje para barrar o aumento, né, da tarifa? A gente considera que o transporte é um direito fundamental, né? Então, na verdade, temos cidades aqui próximas que a tarifa é muito mais baixa. Inclusive, na região, a gente tem uma cidade que já tem a tarifa zero, que é Guararema, né? Então, existe a possibilidade da gente concluir essa tarifa zero aqui em São José, que, na verdade, fica mais barato que os cofres públicos. Isso já foi provado em estudos, né? Na semana que vem, dia 15 de fevereiro, a gente vai fazer uma atividade para realmente discutir isso. A gente chamou o maior especialista de tarifa zero aqui na verdade ele é do Brasil, né? E a gente vai discutir sobre isso, então tá todo mundo convidado também, Daniel Santini, dia 15, 10 horas. Certo. E falando em tarifa zero, muitas pessoas falam que porque se implementar tarifa zero vai causar prejuízo nos cofres da cidade. Eu gostaria que você respondesse um pouco esse tipo de argumento que é utilizado. Na verdade, não. Hoje em dia, a prefeitura já faz um subsídio para as empresas de ônibus, né? A gente tem 3 empresas em São José e, na verdade, o prejuízo vai ser só para as empresas. Porque se a tarifa tá nesse valor, com ônibus superlotados, ônibus de má qualidade, poucas linhas na cidade, significa que tem alguém lucrando com isso, né? Então, o prejuízo vai ser só para os burgueses milionários que são dono de empresa. Para a prefeitura, não. Isso que a gente vai discutir no dia 15, na verdade. A real possibilidade da gente implementar a tarifa zero na cidade. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Lucas Pacheco, ele que é do Movimento Passe Livre, que está organizando essa manifestação em São José dos Campos. E Lucas, primeiramente, qual que é a importância de estar na rua, né, para poder barrar esse aumento?
Primeiro momento é bom deixar claro para São José que existe um movimento que luta pela resistência da população, né? Por mais que o prefeito tente atrasar nossos direitos, nossos meios de vida, existe um movimento junto com a UP também que está aqui, PSTU, tá o pessoal do PSOL, então existe gente para resistir em São José e esse ato demonstra isso, tá ligado? Certo. E né, essa vai ser a manifestação, mas assim, terão outras ações além dessa que está... Terão. Esse é o primeiro ato, depois a gente vai convocar outra reunião pública para continuar, mas a intenção é fazer uma jornada até a gente derrubar esse aumento e lutar pela tarifa zero em São José. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Alemão, vice-presidente do PT de São José dos Campos, está aqui na manifestação. E Alemão, primeiramente, como que o PT daqui da cidade enxergou esse brutal ataque, né, da Prefeitura de São José dos Campos? Nós saímos agora, recente, de um processo eleitoral, onde foi discutido bastante a questão do transporte público. E o que o prefeito falava é que trazendo os ônibus elétricos que ia baixar a passagem. Nem veio os ônibus elétricos, e aí já dando no primeiro mês praticamente do mandato, já subindo a passagem R$1. Não dá para aceitar uma questão dessa. Nós do Partido dos Trabalhadores tivemos uma proposta junto com a candidatura do Wagner, que é a questão do passe livre, que é a gratuidade da passagem. Então, nós não aceitamos de maneira alguma. O preço de R$5 já é um preço que estava caro, e imagina agora indo para R$6. E, Alemão, é possível implementar uma tarifa zero daqui de São José dos Campos? É possível, foi feito os estudos, o Wagner é uma pessoa que estuda bastante, estudou essa questão, tem várias cidades do porte de São José que tem a tarifa zero, então tem condições de fazer sim. Beleza, maravilha, muito obrigado.